Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nós estaremos falando a partir de agora sobre Guerra Fria. Nós já temos alguns vídeos no canal sobre esse assunto, só que a Guerra Fria é um assunto bem extenso e ele tem várias peculiaridades. Então nós já falamos a respeito da questão da geopolítica, da geografia da Guerra Fria, né, como começou. Nós falamos a respeito da corrida armamentista também, né? Tem aí um vídeo falando sobre essa questão da corrida armamentista. E agora nós estaremos falando um pouquinho sobre os conflitos armados com armas convencionais que ocorreram durante esse período. Pelo menos algum deles, né? É um período bem extenso, né? Com diversos conflitos, mas os mais importantes, nós estaremos aqui fazendo alguns comentários, não é? Então vejamos, o primeiro deles, né, que chama a nossa atenção, foi a Guerra da Coreia. Então, se você olhar aí, vai aparecer um mapa aí para você, né, um mapa bem rudimentar. Você tem aí a Ásia e a África, a Europa, a Ásia e a África, e tem um pedaço aí do mapa que ele está num quadrado vermelho, né? Conseguiu visualizar aí? É exatamente ali que tem a Coreia, né? Você percebe o seguinte, o próximo mapa vai te dar a ideia, a localização geográfica da Coreia. Aí você vai ver por quê, né, que envolve um conflito, que esse conflito envolve Estados Unidos e União Soviética. Então, olha esse próximo mapa aí. Tá vendo aí? Ó? Essa parte de cima, agora você tem um campo menor, é praticamente aquela área vermelha, né, num quadrante um pouquinho menor, e você vê aqui em cima, você tem a China, que é socialista, já era socialista, na época da Guerra da Coreia, e você tem a União Soviética ali bem próxima, né? Aí você tem um nome chamado Coreia do Norte, e embaixo, Coreia do Sul. O que separa essas duas Coreias, né, é uma linha chamada Paralelo 38. Está vendo ali? A Coreia do Norte e do Sul, ela é dividida ali, né? Essa divisão, ela ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Foi os Estados Unidos e a União Soviética que fizeram essa divisão ali. Mas por que fez essa divisão? Por que a Coreia ela entrou nos acordos, né, pós-Segunda Guerra? Então, olha só, um pequeno histórico para você entender. A Coreia ela foi invadida pelo Japão. Então, o Japão ali, em alguns acordos, né, começou a colonizar a Coreia. Rapidamente, para você entender, a partir de 1910, o Japão começa a fazer ali uma colonização. Não é? Só que o Japão estava envolvido também na Segunda Guerra Mundial e ele perde a guerra. Se você pegar um vídeo aí que tem aí falando sobre a Segunda Guerra Mundial, né, no meu canal, você vai ver que o Japão ele vai perder a guerra. Tem aquela questão da bomba atômica, né? As bombas de Hiroshima e Nagasaki. E o Japão ele enfraquece. Não é? E devido a isso, né, como o Japão perdeu a guerra e ele estava ali fazendo uma espécie de colonização na Coreia, os Estados Unidos e a União Soviética eles dividem a Coreia. Né? Cada parte da Coreia fica sob a administração, né, de uma das potências. Então a Coreia do Norte, eu vou voltar ali para o mapa para você ver. Então tá aí, né? Vou falar de novo sobre o mapa para você ver. A Coreia do Norte, ela ficou com a União Soviética, está nessa parte aí marrom, e a Coreia do Sul ficou sob a administração dos Estados Unidos. Então, né, nessa configuração que você está vendo aí. Não é? Só que é uma administração, é uma ajuda. Não se tinha muito bem definido qual era o papel dessas potências ali dentro. Né? E chega um momento em que o líder da Coreia do Norte tenta unificar as Coreias. Ele falou, vamos unificar. Vamos juntar as Coreias de novo. Né? Só que a Coreia do Sul já tinha um líder, já estava instituído um líder lá pelos Estados Unidos. E aí você começa uma guerra de unificação. Só que se a Coreia do Sul, melhor, se a Coreia do Norte vence essa guerra, obviamente que a Coreia como um todo ia virar uma potência, ou melhor,
um país socialista. E os Estados Unidos não queria isso. A União Soviética, ela, de certa forma, apoia essa invasão, porque era mais território para eles. Porém, os Estados Unidos não vai permitir isso. Então, se trava uma guerra entre as duas Coreias. De um lado, você tem o apoio da União Soviética, a Coreia do Norte, que está bem próximo ali, você pode ver no mapa, né, faz fronteira, e do outro você tem os Estados Unidos apoiando. Né? Então você tem essa guerra aí. Né? Depois de um tempo, a China vai apoiar também a Coreia do Norte, com medo de que, se os Estados Unidos vencer a guerra, acaba aí ficando um território americano muito próximo da China. E ela não vai querer isso. Né? Você pode ver no mapa aí. Então essa guerra ela vai, né? Vamos para os detalhes aqui, de 1950 a 1953, não é? E ela acaba praticamente sem vencedores. Quem venceu a guerra? Se saiu alguma questão assim, vestibular, né? Quem venceu? Não. É quase que um empate ali. Parou. O conflito parou, cessou. E essa divisão existe até hoje. Então está lá dividido no mesmo lugar, né? Paralelo, 38, divide lá a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Inclusive, nessa fronteira, você tem ali uma vigilância tremenda, né? Por parte da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país que passa muita dificuldade, um país comunista que passa muita dificuldade. A Coreia do Norte praticamente não tem contato com o mundo capitalista, não tem internet, não tem nem comida, quanto mais internet, né? É difícil você ter acesso à Coreia do Norte. É uma vigilância muito forte nos cidadãos coreanos e naqueles que visitam a Coreia do Norte. Um exército tremendo, muito grande, metade quase da população é voltada para a questão militar. Não é? E a Coreia do Sul desenvolveu capitalista, não é? Hoje você tem aí você tem diversos produtos aí no mundo, né, que vem da Coreia do Sul. Você tem a Samsung, você tem a Hyundai, né, coreana também, né? E ficou um contraste muito grande, né, entre essas duas Coreias devido a essa divisão, ainda fruto aí da Guerra Fria, né? O lado capitalista prosperou, né? Já não tem mais influência dos Estados Unidos, não tem nada disso, é uma potência econômica, e o lado socialista está lá, as mingas, né? População passando fome, né? E um regime ditatorial, né? Sem precedentes, né? Com várias ocorrências de agressão aos direitos humanos, né? Isso aí é fato. Só não está na mídia, né? É difícil você ver essas notícias na mídia, mas se você pesquisar direitinho, você vai ver que são atrocidades, né? Vários casos aí de pessoas que são executadas, né? Porque isso é contra lá o líder, né? Bom, mas o espaço aqui não é para falar da Coreia, então vamos prosseguir, é para falar só dessa questão da Coreia. Então você tem aí, né, uma outra guerra que envolve também a Guerra Fria, é a Guerra do Vietnã. Então, recapitulando, você tem a Guerra da Coreia e você tem a Guerra do Vietnã, né? O Vietnã também está ali na Ásia, né? Você está vendo aí, você passou a ver agora aí o mapa, é na Ásia. Você pode perceber aí, deixa eu colocar aqui o mapa do Vietnã para você, só um instantinho. Tá. Deixa eu colocar o mapa aqui, só um instante. Bom, tá aí o mapa. Tive um pouquinho de dificuldade aqui para achar, estava um pouquinho fora de ordem, mas você está vendo aí o mapa do Vietnã, né? Está dividido ali, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul, né? E essa parte de cima ali, né, não tem o nome, mas aquilo ali é a China comunista. A China ela não tinha um alinhamento com a União Soviética, não estava alinhada à União Soviética, porém era comunista também, influenciava aí, né, os países que faziam fronteira, né, com ela. Né? Vamos ver um pouquinho do histórico aí do Vietnã também. Né? O Vietnã
ele até a Segunda Guerra Mundial, ele era uma colônia aí francesa. Era da França. Né? Então, a partir de um dado momento, né, esses países industrializados eles fazem colônias em tudo quanto é lugar, na África, na Ásia, né? A França, a Alemanha também faz diversas colônias. Já tem um vídeo falando sobre descolonização da África também, ou melhor, sobre o imperialismo, né, dessas nações. E durante a Segunda Guerra Mundial, essas nações imperialistas, né, essas nações que fazem colônias, elas vão perder a força, porque não conseguem nem se sustentar durante a guerra, né, um conflito que destruiu, né, todo o país, né, principalmente a França, né, a Inglaterra, a Alemanha. Como é que vai sustentar uma colônia? Como é que vai manter uma colônia? Mas os países começam a ter independência. O grande problema, como você está vendo aí no mapa, é a influência que esses países vão ter durante a sua independência. Vai ter a independência da França, não é mais território francês. Mas e aí? O novo país agora vai ser o quê? Vai ser capitalista ou socialista? E aí, quando você olha para o mapa, você percebe o seguinte, que a parte que está próxima da China socialista se torna socialista. E a parte, ou melhor, ela tem uma tendência socialista. Ela tem partidos socialistas. Formam-se partidos socialistas. E a parte que está mais ao sul, não. Ela já tem outro alinhamento. Então, ali se trava uma guerra. Então, a parte do norte tenta tornar a parte do sul com o mesmo alinhamento socialista. E, obviamente, que os Estados Unidos vai se meter nisso aí, e a União Soviética também vai se meter. Porque são dois principais aí, as principais potências, né, da Guerra Fria. Né? Então, essa guerra se inicia em 1959, vai até 1975. Né? De um lado, você vai ter lá a União Soviética, né, que é maior interessada em tornar o país socialista, para ter um alinhamento com eles, né, bases militares e tudo mais. Né? E, do outro lado, o Vietnã do Sul fica aí, né, apoiado pelos Estados Unidos. Né? A princípio, eles mesmos fazem a guerra. A princípio, são só os dois partidos ali que vão se degladiar, vamos colocar assim. Mas depois os Estados Unidos entram com medo da parte que ainda é capitalista perca a guerra. E aí a União Soviética também apoia com mais intensidade, né, o lado comunista. Né? Essa guerra tem algumas peculiaridades, né? Ela é um pouquinho diferente da guerra da Coreia do Norte, né? Coreia do Norte e Coreia do Sul. Por que ela é diferente? Porque essa guerra ela vai envolver aí um perfil de guerrilha que é muito diferente da guerra convencional. O que quer dizer com guerra convencional? Guerra convencional é aquela guerra que você tem um soldadinho, né, fardado, né, com um fuzil na mão, com teu armamento, né? Quando ele vai para uma área de combate, é uma área fora da civilização, é um campo de batalha, e ali ele trava uma guerra com outro exército. Só que essa guerra do Vietnã, ela vai ter uma outra configuração. Ela vai ser uma guerra ali dentro do setor rural, onde tem população vivendo, e às vezes até em setores urbanos. E aí existe uma tática de guerra por parte dos comunistas, que é descaracterizar o soldado. O soldado ele começa a andar no meio do povo como se fosse um camponês, com enxada nas costas, com aquele chapelão lá de camponês. Não é? E quando ele encontra lá um militar americano fardado, ele puxa lá um armamento e mata o militar. Então o americano ele não sabe quem é o inimigo e quem é camponês. E isso causa uma grande dificuldade para o exército americano. O exército americano está ali para manter a ordem no sul, né? Na parte sul, ele não vai para o norte. Então você olhando o mapa aí você vê, tem a parte norte, a parte sul. O americano não invade a parte norte, ele tenta defender o sul. E os soldados do norte, Vietnã do norte, eles se infiltram na parte sul, para poder fazer essa guerrilha, que a gente chama de guerrilha. Não é? E as baixas americanas começam a acontecer com muita intensidade. E isso
faz os Estados Unidos mudar de estratégia de guerra, não é? Sair de uma situação estática de defesa para uma situação de ataque, realmente. Não é? Porque ele não queria perder. E aí, olha só o problema. Quando você começa essa situação de ataque, você acaba ferindo inocentes. Por quê? O inimigo está no meio do inocente. O inimigo está no meio do camponês, daquele que não é guerrilheiro. Você não sabe distinguir quem é quem. Os Estados Unidos começa a atacar e começa a matar gente inocente. Começa a jogar bomba nas aldeias, começa a jogar bomba nos vilarejos, né? E morre muita gente inocente. Né? Eu vou colocar uma foto aqui, né, para você ver. Essa foto é uma foto emblemática, não é? Ela foi tirada, essa é uma foto real, da Guerra do Vietnã. Você está vendo aí camponeses, são crianças, filhos de camponeses. A área que está atrás, ela foi bombardeada. Você está vendo aí, dá para ver. Você vê soldados americanos. O soldado americano, ele anda normal, fardado, com fuzil e tal, facilmente identificável, não é? No terreno. Porém, você não vê ali, você não está vendo nenhum guerrilheiro. Porque o cara, ele se disfarça. Claro que aqui só tem crianças, mas ele tem a população também, civil andando. Né? E lá atrás é a área que foi bombardeada. Eles avisam, falam, olha, sai, porque a gente vai bombardear, sai daí, tá? O avião vai passar bombardeando. Existia uma bomba chamada Nepal. Era uma bomba incendiária. Ela caía e tocava fogo em tudo. E atingia todo mundo que ficasse ali. Só que os guerrilheiros ameaçavam a população para não sair. Falavam, se você sair, vocês morrem. Tem que ficar aqui. E aí os Estados Unidos bombardeava, não é? Atingia, matava também o guerrilheiro, mas matava, né? Atingia inocentes. Essa foto ela foi tirada lá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda não se preocupava ainda com a questão da opinião pública. Então ele filmava, essas filmagens, elas eram a título de estudar a guerra, para poder estabelecer estratégias de guerra, porém acabava que ia para a mídia e isso influenciava a opinião pública. Aí começou a haver protestos nos Estados Unidos contra essa guerra. Muitos protestos. Por quê? Por causa da violência, por causa, né, dessas cenas trágicas, né, que a guerra gerava. E isso vinha ao público. Né? Deixa eu falar um pouquinho mais dessa foto. Essa menina aí, ela está toda queimada. Não dá para ver direito, mas está toda queimada, o corpo queimado. Ela tirou a roupa porque ela aguentava de dor. Né? E aí foi tirada essa foto. Essa foto influenciou muito a opinião pública americana. Né? Essa menina depois ela foi procurada, foi levada para os Estados Unidos e foi oferecido um tratamento a ela. Né? E ela mora nos Estados Unidos. Ela não morava até pouco tempo, tá? Eu não sei. Né? Eu vou colocar uma outra foto aqui, que é ela agora, né? Recentemente. Agora não, mas recentemente. Né? Tá aí, ó. Com o filhinho dela, né? Ela... olha o estrago que foi feito. Né? Isso aqui depois de muitos tratamentos. Né? Queimadura aí. Ela mora nos Estados Unidos. Né? A queimadura aí daquela bomba incendiária. Né? Tá aí. Né? Bom, essa guerra, deixa eu falar um pouquinho mais da guerra. Essa guerra não teve vencedores, ou melhor, essa guerra teve um vencedor. A Guerra da Coreia não, ela parou. Né? Então a Guerra da Coreia paralisou ali, parado, cessar fogo e tal. Mas os Estados Unidos perdeu essa guerra por causa da opinião pública que condenou o americano. Pô, não está dando certo. Muitos soldados americanos morrendo também, voltando mutilados. Você tem um filme com Tom Cruise chamado 4 de Julho. Veja esse filme que fala dessa guerra, desse combate. Ele voltou. É a história de um homem que volta mutilado do Vietnã e ele acaba sendo um ativista americano. Né? Uma história real até. E aí os Estados Unidos é forçado a sair, né, dessa guerra e o Vietnã se torna comunista, todo o Vietnã. Né? Ele não fica dividido, o Vietnã não fica dividido. Não é?
E aí, então, você tem aí esses dois principais conflitos. Você tem outros, né? Eu vou falar um pouquinho rapidamente aqui para a gente concluir sobre a África, né? Eu estou colocando aí para você um mapa, dá uma olhada aí, né? Esse mapa, ele traz aqui, na África, alguns países que se tornaram socialistas. É interessante você entender essa questão geográfica, né? Porque a Guerra Fria envolve muita geografia. Se você olhar aí, você vê a União Soviética de uma cor ali mais escura, né? E você vê aí a influência, ou melhor, os países, né, distantes da União Soviética, né, da mesma cor que a União Soviética, óbvio, que se tornaram socialistas. Então você vê aqui, ó, aqui na América você tem Cuba, né, bem aqui debaixo dos Estados Unidos. No vídeo anterior eu falo sobre essa questão de Cuba, né, a crise dos mísseis, né, que é sobre a influência da União Soviética. Você aqui na África você tem Angola, você tem aqui Moçambique, você tem Madagascar, tá vendo? Tudo da mesma cor da União Soviética, porque estão alinhados à União Soviética e são socialistas, óbvio. Né? Você tem a Etiópia, você tem aqui o Iêmen. Né? Por que esses países tão distantes se tornaram socialistas? Eu vou colocar um outro mapa para você entender essa questão. Né? Então está aqui, né? Esse aqui é um mapa da África. Na verdade, a África, você perceber, ela praticamente ela não tem uma formação natural de países. Você perceber, a África ela tem diversas divisões em linha reta. Dá para ver aí? Né? Dá uma olhada aqui. Como é que cria um país com mapa com linha reta? Né? Aí esse país é quadrado. Já viu isso? É quase quadrado. Tem países aqui quase quadrados. Mas isso foi uma divisão que foi feita, né, desses países imperialistas, países industrializados. Eles foram para a África, para a Ásia, e começaram a colonizar, e a África foi repartida mesmo assim no mapa. As nações imperialistas, a França, a Inglaterra, a Alemanha, a Bélgica, colocaram na mesa o mapa da África e começaram a dividir. Olha, esse pedaço é seu, esse pedaço é meu, esse aqui é meu. E começaram a colonizar. Não é? E aí eles não levam em consideração povos, etnia, nada disso. Né? Só que eles enfraqueceram durante a guerra. E aí você tem esse processo, até o mapa está dizendo, a descolonização da África. Por quê? Os países, assim como aconteceu no Vietnã, né? Assim como aconteceu na Coreia, né? Os países se enfraqueceram, os países colonizadores. Né? O Japão enfraqueceu, largou a Coreia. A França enfraqueceu, largou o Vietnã. E aqui também está acontecendo isso. É descolonização. Esses países vão gradativamente conquistando a independência. Só que dentro desses países já acontece esse movimento de influência comunista e de influência de resistência capitalista. Porque, na verdade, a colônia ela era de um país capitalista. A colônia inglesa, de orientação capitalista. Não é? Mas à medida que vai enfraquecendo, que a Inglaterra vai saindo, vai abandonando a colônia, não é? A União Soviética começa a influenciar, começa a apoiar. Olha, tem um partido aí, vocês querem se alinhar comigo, eu dou dinheiro a vocês. Escolhe um partidinho lá dentro. Rapaz, você quer ter orientação marxista, leninista ou socialista, né? Em outras palavras, eu financio vocês com dinheiro, com armamento e tal. E o cara, eu quero. Oba, dinheiro, falo em dinheiro, armamento, para esses partidos paramilitares. Ele diz, opa, eu quero sim. E aí ele se torna um partido dentro daquela futura nação, até antes da independência, ele já está se tornando socialista. E existe uma resistência capitalista. Né? Tem um outro lado também, os Estados Unidos apoiam outro partido, e aí você tem dois partidos armados, degladiando-se pelo controle do país. Né? Isso vai acontecer, isso é muito comum. Aconteceu em Angola, aconteceu em Moçambique. Né? E aí, quem vence? Qual o partido que vence? O partido que vencer, o país passou a ser socialista ou capitalista, dependendo do apoio que eles têm. Né? Então você vai ter, você quer ver? Você vai ter em Angola, por exemplo, você vai ter a UNITAS, que é de orientação socialista,
você vai ter, deixa eu pegar o nome aqui corretinho para a gente, porque são várias siglas, né? Aí você, é difícil de você gravar, né? Ó, você tem, aqui, abri aqui, melhorou. Você tem o Movimento Popular de Libertação de Angola. Movimento Popular de Libertação de Angola, aí é uma sigla que você vai ver aí, de repente, nas provas de concurso, é MPLA, Movimento Popular, é de orientação socialista. Então, quem chegou lá para falar com eles foi um agente da União Soviética e falou, olha, eu vou dar dinheiro a vocês, vou dar armamento e tal. Falou, opa, então a partir de agora nós somos socialistas. É o partido dentro de Angola. Né? Você vai ter também a UNITA, deixa eu abrir aqui, a UNITA, né? A União Nacional para a Independência da Angola, União Nacional para a Independência Total de Angola, de apoio dos Estados Unidos. Está vendo? De um lado você tem um partido. Na verdade, não são só esses dois partidos, tem vários outros, mas esses são os mais fortes. São os mais fortes. Né? E aí quem vence ganha o país, o socialismo ou o capitalismo. Né? Você tem lá em Moçambique, por exemplo, você tem lá em Moçambique Frelimo, são siglas, né? Então tá aqui, ó, Frente de Libertação de Moçambique. Frente de Libertação de Moçambique, que é de orientação socialista. Socialista. Agora, é interessante o seguinte, no caso de Angola e Moçambique, olha só, presta atenção. No caso de Angola e Moçambique, são os dois exemplos que eu peguei para citar. Por quê? Esses dois países eram colônias portuguesas, assim como o Brasil foi colônia portuguesa. E aí, Moçambique teve a independência em 64. Em 64, Portugal estava vivendo uma ditadura. Ainda tinha ali uma organização estatal bem estruturada. Então, a guerra de Moçambique é contra o exército de Portugal. Portugal estava ali, ó, né? Nós somos, né, os colonizadores. Aí Moçambique se organiza dentro do socialismo, né, um partido dentro de Moçambique e enfrenta o exército de Portugal. Agora Angola não. Angola eu falei em dois, lembra que eu falei em dois? Pelo menos dois, tem mais, né? Partidos. Mas cadê o colonizador de Angola, que era Portugal? Angola em 74, melhor, 75. Portugal está vivendo uma crise. Tem uma revolução acontecendo em Portugal. Revolução dos escravos. Ele está se organizando, reorganizando politicamente. E aí ele sai de Angola. E aí entra a guerra de independência, né, de Angola. E aí entra, de um lado, a União Soviética e do outro, você tem os Estados Unidos, né, lutando por essa questão aí. Né? Então é só para você ter uma ideia de como se desdobrou, como se desdobraram as guerras armadas aí da Guerra Fria, né? Esses conflitos pequenos que estão praticamente do outro lado do planeta, né? Não importa onde esteja, mas se envolve aí emancipação de um país, né? Os Estados Unidos vai estar de um lado, apoiando um grupo dentro do país, ou do futuro país, né? E a União Soviética vai estar de outro, né? Com resultados variados. Aí você tem que, né, você quer se aprofundar nesse assunto, você tem que pegar ali e ler, né? Vai na internet, pega, lê, porque são vários casos, cada um com suas peculiaridades. Cada independência vai envolver ali um resultado diferente. Eu falei aqui dos principais, né? Eu falei de dois países que falam a língua portuguesa, né? Que estão envolvidos diretamente aí. Tem uma afinidade com o Brasil, porque foram colônias de Portugal, e a Guerra da Coreia, né, que dividiu a Coreia em dois países, praticamente, né, socialista e capitalista, e essa divisão está lá até hoje, por isso que cresce de importância a Guerra da Coreia. Né, a Coreia é um contraste tremendo, a Coreia comunista destruída, né, destroçada lá pelo totalitarismo comunista, e do outro lado o capitalismo, né,
capitalismo mundial, o capitalismo que chega na tua mão aí com o celular Samsung, entendeu? Que você vê passando na rua aí com um carro que anda. E outras empresas também, né? Que tem aí de menor monta. Né? E você tem a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é interessante porque é a primeira guerra que vai à opinião pública, que tem uma participação direta da opinião pública americana, né? E até aqui, né? Mas mais americana porque era os Estados Unidos. A violência da guerra chegava nas televisões, né? No jornalismo, e os jornalistas iam para campo de batalha para filmar, documentar e trazer essas notícias. Eles iam com o exército americano. O exército americano foi um pouquinho inocente, né? Em permitir que eles filmassem qualquer coisa e mandassem para os Estados Unidos. E aí explodiu revolta nos Estados Unidos tremenda. Influenciou o governo americano, influenciou a população americana. Eles estavam mandando seus soldados para morrer na guerra e estavam matando gente lá também. Né? Essa é a importância da Guerra do Vietnã. E os Estados Unidos é obrigado a sair da guerra por causa disso. Né? Guerra do Vietnã. Eles tinham... eles, no final da Guerra do Vietnã, eles estabeleceram uma estratégia de guerra bem diferente de qualquer outra guerra. Né? O negócio estava tão desgastante, porque guerra é o seguinte: guerra é conquista de território. Você vê isso na guerra da Coreia. Então você tem lá uma linha, né, paralelo 38, e de um lado comunistas e do outro lado capitalistas. Então eles queriam mover a linha, né? Vou empurrar a linha para cá, não para lá, para tal. Agora o Vietnã não, eles infiltraram eles chamam de Vietcongos, né? Os comunistas infiltraram a Coreia do Sul, no Vietnã do Sul. E não tinha território para conquistar. Estava dentro do território. E aí os Estados Unidos falaram assim: vamos fazer o seguinte, cara. Nosso objetivo não é mais conquistar território. Nosso objetivo agora é matar comunista. E eles bombardeavam, né? Olha, em tal lugar foi descoberto ali um esconderijo comunista. Bombardeavam a floresta assim, ó, indiscriminadamente, destruíram até a vegetação do Vietnã, né? Para matar a pessoa, vou matar os caras porque não tem como. Mas quanto mais matava, mais vinha. Né? E isso influenciou a opinião pública, né? E acabou que eles saíram da guerra. Os Estados Unidos saíram da guerra. Então é isso. Né? Eu espero que, né, tenha trazido... A ideia não é trazer detalhes. É uma noção, né, dos conflitos armados que envolveram as duas potências. Ok? Claro que para você se aprofundar, tem que parar e ler. Né? Tem que parar e estudar realmente cada conflito, cada situação. Mas para você saber, né, em linhas gerais, o que acontecia quando havia um conflito, né, entre dois povos ali, né, à procura da independência. Né? Aqui, independência, professor. A independência a partir, né, do fim do imperialismo europeu. Lembra, as nações industrializadas, elas, né, se apropriaram de territórios na Ásia, na África, para nutrir as indústrias dos seus países. Né? Depois da Segunda Guerra, elas enfraqueceram em geral, e aí você tem aí diversas independências eclodindo. Obviamente que Estados Unidos e União Soviética vão tentar influenciar nesse país para que ele se torne ou socialista ou capitalista. E aí você tem essas guerras. Né? As guerras de independência envolvem a Guerra Fria também. Ok? Fique com Deus, um abraço e até a próxima.